Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Fernando só me avisou agora que a minha câmera é essa, né? Então tá bom. É um prazer estarmos aqui todos juntos. Hoje nós temos visita, estamos 2, 4, 6 pessoas aqui dentro, né? E é sempre um prazer receber esses irmãos que vêm aqui assistir conosco essa confraternização, como bem diz o Jorge. Bem, lembrando para vocês que a gente tem fizemos um lançamento de um HD em qualidade AVI, vídeos do jeito que vocês estão assistindo agora, não. Quem está assistindo pela internet está vindo pelo seu monitor, quem está assistindo pela televisão tem qualidade de televisão. Então nós fizemos um HD com os 204 programas, incluindo o de hoje, os 204 programas com a participação do Jorge Antônio Ouro, na coleção Mosaicos do Novo Ciclo. Além desses 204 programas em AVI, formato TV, 720 por 480, tem também nesse HD os 239, são 204 mais 29, 233 áudios desses programas, mais os 29 programas que o Jorge participou quando a gente fazia o programa Vida Inteligente Interativo. E nós temos isso, a disponibilidade para quem quiser adquirir. Você adquirindo isso, você está contribuindo com o Vida Inteligente, ok? Então é isso aí, vamos aos fatos. Boa noite, Jorge, você está bom? Ótimo. Gostou aí da entrada, hein? Sim, perfeito. Então, o Jorge, a semana passada, você está bom? Estou ótimo. Tá bom? Tudo Alguma tá coisa, certo. cumprimentar alguém? Não, só um grande abraço para todos, né? Muito bom estar aqui, obrigado. Então, eu também fico feliz, né? Porque é uma ocasião também que eu encontro o meu querido amigo e irmão, né? Cada 15 dias aqui. Ele anda muito ocupado, então eu fico assim todo apreensivo, porque eu gosto dele, quero conversar, não consigo, então pronto. Bom, mas a semana... São fases, né, da vida. São às vezes, fases, tá é. mais O que é perante o sempre, né? A gente fica falando sempre, né? Então não tem problema. Se eu não converso com você hoje, eu vou conversar no sempre, não é isso? É verdade. Então pronto, então não tem que reclamar nada. Ô Jorge, no programa passado, nós falamos sobre um tema que até agora eu posso dizer que eu entendi uns 10%, para ser bonzinho assim, 10%. E eu terminei o programa daquela ocasião perguntando para você sobre Sushna. Sushna. Perguntei para você, você discorreu muito bem, falou toda aquela questão, e eu acabei perguntando para você, Jorge, tudo bem, bacana o que você falou, isso aqui, tal, e na prática? Para que serve Para que esse serve treco? isso aí? Como é que Sushna? Como é que é? Sushna. Sushna, isso aí. Para que serve isso aí? Então você falou que Pingala e quem é outro? Ida. Ida, Pingala, você explicou direitinho. Agora eu quero saber, o que é, afinal, para que serve isso? Nós falamos de Kundalini, desmistificamos muita coisa da Kundalini da semana passada, mas claro que sobrou muita coisa para ser esclarecido. Em 1 hora de conversa sobre esse assunto, é só para a pouco. gente saber que o assunto existe. Porque exatamente. Não dá, isso é a primeira coisa. E segundo, é um Todos assunto... os temas que nós tratamos até hoje, Sim. claro, 1 hora é pouco para eles. E esses, particularmente, que tem a ver com a ciência do alento e com essas forças, é um assunto velado. A gente tem que ir devagar, porque senão, quando a gente pensa que está ajudando as pessoas compartilhando conhecimento, a gente está prejudicando. Então, tem muita coisa que a gente não, assim, não é que não pode ser falado, é que há o tempo para ser falado, né? E há o ambiente para ser falado. Então, é natural que fiquem dúvidas sobre isso, principalmente porque, da outra conversa, assim, pelo que eu me lembro, a gente desconstruiu boa coisa do que se acreditava que era verdade com relação a isso, né? Então, só o fato de você desconstruir o que seria a avidya, né, já é uma grande utilidade, já é de grande utilidade, sabe? Agora, o saber mais a respeito de cada um desses tópicos, essas coisas assim, aí cada pessoa tem que criar seu próprio caminho. Lógico, hoje a gente vai discorrer mais 1 hora sobre isso, né? Mas aí aqueles que se interessarem, tem que procurar entender. Mas, quer ver, tem o professor Henrique José de Souza, né, fundador da Eubiose, ele fala que aquele que equilibra a mente e o coração atingirá na Terra as maiores alturas. Assim, é o máximo que se pode chegar em termos de iniciação,
é equilíbrio entre mente e coração, que seria o equivalente a báculo-espada, ou também o que se fala esotericamente da doutrina do olho e doutrina do coração, tipo coisa assim. Isso tem a ver integralmente, 100% com o que a gente conversou semana passada e com o que a gente está conversando aqui hoje, a gente vai conversar aqui hoje. Né? Então tem que conversar, realmente eu concordo com você que tem que ser aos poucos, primeiro porque o assunto é complexo, pelo menos para mim, muito complexo. Eu não tenho base, a base que você tem, né? Desse não, mas conhecimento. também não tenho base. Então, aí eu sinto um anseio assim de que eu quero entender, porque o maior interessado aqui no programa sou eu mesmo. O que mais aprendo sou eu. Fico ouvindo, eu acho que o que te move... eu pesquiso, sabe, tudo que é falado eu gravo, vou pesquisar depois, vou tirar minhas dúvidas, vou buscar as minhas verdades. Você é muito mais metódico que eu, né? Assim, sim. Eu só retenho o conhecimento que me dá satisfação, né? Assim, que eu acho que é bom reter aquilo que me dá prazer de saber dúvida, que aquilo claro. Eu lembro, né? Agora, eu não tenho, assim, esse impulso, depois que eu te falei que você é mais metódico do que eu, de ir buscar, assim, encadear o conhecimento e ver o porquê disso, porquê daquilo. Isso eu nunca tive paciência para fazer, não. Eu vou lá, porque a partir quando você fala isso aqui, é até bom a gente falar isso aqui, porque o que tá aí nos livros, no Google, isso aqui está à disposição de todo mundo. Sim. Aí você fala algumas coisas que muitas vezes eu não acho no Google. É provável. Não, então aí beleza. Então eu falo, opa, peraí, se eu não acho lá, eu vou ter que entender sozinho. Então isso que é importante, porque se fosse para a gente passar o que está no Google, não sei por que a gente estaria sentado aqui, né? Uhum. Então é isso que eu digo, você fala algumas coisas, eu gravo, vou buscar, através daquilo lá eu vou buscando sites que não são comuns e você vai buscando aquela linguagem diferente. E é até bom que daí isso não encontre a referência de imediato, porque senão fica uma coisa assim, muito facilmente acessível e claro, não se dá valor àquilo. Claro. Então, eu penso que o melhor entendimento é aquele que, sei lá, você está lá comendo o teu arroz com lentilha, né? E aí você pensa assim, puxa vida, ponte que caiu, mas que negócio mais sensacional. Você começa a ligar as peças, né, e começa a compreender e ver as coisas que você não teria como ver em outro local, né? Aí sim, aí é que é o conhecimento de verdade e esse fica retido e esse transforma. Então, né? Eu acho que esse é um processo individual, né? Cada um tem a claro sua forma, sim, né? Eu claro expressei aqui a minha. Eu acho interessante que as pessoas me perguntam, né, sobre essa questão de tudo que é falado aqui, se eu acredito em tudo. Aí eu digo, não é assim. Claro. Eu ouço, respeito quem está falando, é a verdade dele, a transmissão dele, e eu vou buscar essa confirmação do que me chamou a atenção, né? Do que reverberou aqui. Porque tem que assim, desacreditar em tudo, né? Até que para você aquilo tenha sentido e lógica. Isso, é importantíssimo você claro dizer sim, isso. Porque senão daí você arruma para a mística, né? Aí não adianta. Aí nós entramos naquilo que a gente está desconstruindo aqui, que é o mito e a mistificação, né? Porque a gente falou um dia que a avidya, a ignorância, não é ignorar e desconhecer, porque o que você desconhece 100%. Agora, quando no lugar daquilo que é verdade, você tem um outro conhecimento que é o errado, isso é avidya, é você construir uma falsa imagem dele. Por exemplo, assim, eu estou olhando essa caneca, é uma caneca. Isso então seria avidya, que é o que é real. Aí você vai olhar e você olha assim, não, isso aqui não é caneca, isso aqui é uma panela. Aí isso é avidya. Né? Então, aí esse descobrir, né, e questionar e negar o conhecimento, até que isso aí faça sentido e se encadeie com o que você existe, esse que é o processo de iniciação. Isso é bacana. Isso é bacana você ter... aqui a gente aprende a discernir no Vida Inteligente. Isso é bacana. Eu também acho que é isso é bacana. Isso um aqui dos objetivos. É um dos objetivos e isso nós estamos conseguindo nesses 10 anos. Bom, e aí? Então. Aí tudo bem, todo mundo já ouviu falar de Kundalini, todo mundo leu sobre essa. Eu não tinha lido ali, tanto que quando eu intuí, que eu falei a semana passada, falei, que negócio é esse que eu estou intuindo? Sushumna, sei lá, fui pesquisar o que era, fui para o Google, liguei para você, estou repetindo a história aqui, falei, Jorge, que negócio é esse? Aí você me disse, não, é bom assim, tal. E a gente viu que era um assunto que a gente tinha evitado falar porque não poderíamos falar antes desse assunto, sim. Né? Então as coisas acontecem assim. Bom, aí você explicou no programa anterior tudo aquilo e hoje nós estamos aqui para ver isso aqui para mim, né? Claro, na prática isso. Não, para mim também. Não, claro.
Outro dia... Tem gente que entende tudo, né? Outro dia tem gente eu que vi um não questiona, tem comentário... gente que assistiu aquele programa e não precisa assistir mais nada. Já estão sabendo de tudo? Não, Então, não, porque eu não sei nada. não, mas... A gente está aqui só trocando ideia, Sim. né? E qualquer que seja o assunto abordado aqui nesses anos todos que a gente conversa, é só para dizer, olha, esse assunto existe e a direção é aquela. Então, Claro, jamais se claro. deter só no que a gente conversa exatamente, aqui. isso que é o bom aqui. Eu li outro dia um comentário, acho que faz 15 dias atrás, depois que a gente conversou aqui. Eu não me lembro qual foi a pessoa, até me desculpe, porque eu Na comunidade, você está falando? Foi, no Vida Inteligente? é, Tá. foi. É um comentário ao programa da vez Sim. passada, né? Eu quase fiquei tentado a ver de novo, mas consegui resistir e não assisti. Tá. A ver de novo, sim. Tendo estado aqui a assistir, né? Sim. Que eu não assisto. Mas eu vi um comentário, e isso aí é o início daí da nossa conversa, e eu esqueci o nome da pessoa que comentou, então peço desculpas que eu não me lembro qual que é. Daí comentou sobre o que a gente conversou e aí fez uma expressão muito interessante, né? E aí eu sorri com isso, que assim, até onde vai o buraco do coelho? Que a gente conversou sobre coisas as quais ele não tinha até então escutado, né? Sim. E aí então o que era a base do conhecimento, a gente abriu um buraco e mostrou que na verdade Claro, e não dá para mensurar até onde vai mesmo, né? Exatamente, E aí, então, a resposta, assim, até onde vai a toca do coelho, a toca do coelho não tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Isso. Né? Não tem, assim, não existe um assunto... E você respondeu lá? Eu não me lembro que você tenha respondido. Não, né? Então, eu só leio, mas eu dificilmente interajo. Até para dar liberdade para as pessoas interagirem, né? Senão fica ali dando opinião em tudo que é coisa, daí isso é chato. Tem razão, fica difícil. Porque qualquer que seja o assunto que a gente vá abordar, é um caminho, sabe? Então, mesmo para as pessoas que pensam que sabem sobre sushi na ida e pinga e na disco assim, a conversa vez passada mostrou que a coisa não é bem assim. Daí agora vamos avançar um pouquinho. Bom, então, assim, ó. São 7 forças que estruturam e que movem o universo. Mantém o universo pulsando, existindo, vivo. Né? Elas têm nome? Sim. Podemos falar? Sim, claro que sim. Então vamos lá. Essas 7 forças são aquelas primordiais, as Shaktis, né? A gente já falou quais são elas aqui. E elas se expressam fisicamente através do que a gente chama de elementos. São 5 elementos, na verdade tem mais 2 elementos, né? E o que une da força primordial da Shakti até o elemento que se vê, ou que torna a matéria plausível, factível, é o que se chama de Tattva, Sim. que é o nome que se dá para esses 5 elementos, né? No momento evolucional que a gente está, então tem 4 elementos consolidados, um 5º elemento em formação, a gente está no 4º sistema evolucional, né? E tem mais 2 que são invisíveis. Qualquer coisa que exista no universo, obrigatoriamente ela tem que estar representada no corpo do ser humano, no corpo humano. Para a gente se manter no foco da nossa conversa agora, que é a questão do física, né? E cada uma dessas forças, ela tem um local para agir, né? Então, quando se fala em chakras, que tem a ver com Sushumna, vamos fazer o entorno, já vamos chegar daí no Sushumna, né? Vamos lá. Então, quando se fala em chakras, então todo mundo se refere só àqueles 7 chakras que existem, os nossos principais ligados aí à coluna, né? O Sahasrara, o frontal, o laríngeo, o ajna, o cardíaco, o umbilical, o esplênico e o básico. Cada um desses chakras no ser humano está ligado a uma dessas forças primordiais, está ligado a um desses elementos, né? Então, nós temos o básico, que é Prithvi, que é terra, né? Depois temos o esplênico, que é Apas, que é água. Depois temos o umbilical, que é Tejas, que é fogo. Depois temos o cardíaco, que é Vayu, que é ar, né? Depois temos o laríngeo, que é o Shuddha, que é o Akasha, que é o 5º elemento, que é o éter. E depois temos o frontal e o Sahasrara, o coronal, né, que então é o Anupadaka e Adi. Não tem ainda o equivalente em
em elemento físico porque não está manifestado ainda, porque isso é coisa para se manifestar no futuro. Essas forças, então, que agem no corpo para manter o que a gente considerou como vida, elas emanam de um determinado local. No nosso caso, elas emanam do Sol. Então, o Sol, ele vai constantemente, o Sol é como se fosse assim, o sistema solar é uma placenta, né? E o Sol é o cordão umbilical. O cordão umbilical, né? O que vai alimentar a coisa como um todo, né? Então, o que emana do Sol para manter essa organização, vê que a gente está se atendo só a algumas partes para não comentar com relação ao universo, outros sóis, que daí a gente já falou outros dias, né? Então, o que vai emanar e o que vai manter a vida, que são essas forças primordiais manifestas em elementos, que são os tatos, isso que a gente falou o nome agora, ele obrigatoriamente tem que chegar ao ser humano de forma constante, ao corpo físico do ser humano de forma constante. Como é que chega a isso? Então, a cada 11 anos, né, há aquele grande pulso solar, não é? Que é comprovado cientificamente, todo mundo pode ver, está lá. Né? Eles não sabem que o Sol pulsa a cada 11 anos e que as manchas aquelas são... explosões fabulosas. Sístole de ácido, aquela coisa toda. Tá. E o que emana do Sol, né, com picos de 11 anos, mas emana a cada segundo, a cada trute, né, se quiser, né, é prana. Prana é alimento, é o que mantém a vida, né? Cada uma unidade de prana tem em si esses elementos primordiais, elementos básicos, os tatos. Então, cada uma unidade de prana tem em si os 5 elementos existentes agora, potencialmente os outros 2. Então, uma unidade de prana tem em si terra, água, fogo, ar e éter, a caixa, né? Então, quando isso é pulsado para manter a vida, né, para nós, né, nesse momento evolucional, seres humanos, chega através do que a gente conceitou como respiração. Então, quando eu vou respirar, eu respiro prana, e no prana eu tenho essas forças vitais que mantêm a vida. Aqui. Então, nós falamos brevemente da outra vez, 2 pontos no corpo físico, né? Um ponto sul, né, e um ponto norte. O ponto sul vai acumular o que se chama de prana negativo, né, ou lunar. O ponto norte vai acumular o que se chama de prana positivo ou solar. Onde está? Que parte do corpo ou em que corpo? O ponto sul é o coração. Tá, físico. E o ponto norte é o cérebro, né? Tá. Dentro do cérebro, então a gente tem o coração real do sistema cérebro espinhal, que é a glândula pineal. Okay. A pineal está dividida em 7 partes, assim como está dividida em 7 partes nosso coração, e ela pulsa da mesma maneira, e assim como o coração, ele então bombeia o que ele recebe de prana para o organismo através do sistema circulatório, né? Aí o bombeamento, né, de prana, de eletricidade da pineal, vai alcançar o sistema, o cérebro espinhal, e através disso deriva para os simpáticos, né, simpático para simpático, e aí atinge todo o sistema nervoso. Esse caminho de ida, né, da vitalidade pelos vasos, né, pelo sistema circulatório, e volta pelo sistema nervoso, ou ida pelo sistema nervoso e volta pelo sistema circulatório, esse fluxo é que faz com que a vida, a organização, a possibilidade de continuar existindo e evoluindo aconteça para cada humanidade, para cada ser humano. Por isso que se diz que a vida é instantânea, porque a cada pulso de prana, né, que equivale a um trute, que é 1/145 de segundos, ele faz um movimento sempre para frente e para trás. Então a vida ela só existe a cada 1/145 de segundos, o resto é uma dúvida permanente. Bom, o que acontece? Então esse influxo, né, de vida que vem, ele vem dividido da seguinte maneira: no universo organizado e no nosso sistema organizado, então essas 7 forças se dividem em 3, que são chamadas assim, os 3 princípios espirituais, que seria equivalente a Atman, Buddha e Manas, ou o coronal, o frontal e o laríngeo, né? E os 4 princípios densos, né? Ou o quaternário mais denso, que daí é o que é? É o corpo físico, o corpo vital, o astral e a mente concreta. Nesse influxo de vida, né,
organizatória e de consciência que então vem através desse grande umbigo, né, esse buraco pro invisível que é o Sol, ele vai se dividir, né, no corpo humano. 4 vão interagir através do mantenedor do corpo físico, que é o coração, e 3, que assim, a ancoragem dos princípios superiores do ser humano vão se manter através do centro-norte, que é o sistema cérebro-espinhal. Fica o potencial. O que acontece daí assim? Dentro do organismo, então, a gente organizou para chegar em Sushna. Então, o que acontece? Quer ver? O Vayu, que é o primeiro tato nesse processo de organização, ele vai fluir no corpo humano do sul para o norte. Tá? O Tejas, que é o equivalente ao fogo, ele vai fluir no corpo humano do norte para o sul. O Apas, que é água, vai fluir, vai transitar no corpo humano do oriente para o ocidente, ou do leste para o oeste. E Prithvi, que é terra, ele vai fluir e vai transitar no corpo humano do leste para o oeste. Tá, de onde é que eles vêm para começar a transitar? Não entendi, não. Só terminar esse parágrafo. Então tem esse trânsito das 4 direções, né? É por isso que daí tem os 4 pontos cardeais, os 4 temperamentos, as 4 direções cósmicas, os 4 Maharajas, os 4 Kumaras, os 4, sabe? Tudo é quaternário, né, no processo físico. Por quê? Por conta desse fluxo, né, de vitalidade que ele organiza toda a coisa cósmica. Mas esse fluxo deriva de onde? Qual é a origem dele? Sim, então, isso que eu estava falando no início. Tá. Todo o que a gente conceitua como o universo, o nosso universo, né? Ele então depende de 7 forças originais para se manter. Então, sim, isso, aí tudo bem. Então, isso mas se origina de um ponto. Sim, já vamos falar dos outros 3. Então, isso tudo se origina de um ponto zero, que é o imanifestado. Então, toda coisa cósmica se organiza em 7 caminhos, pode-se dizer, né? 4 caminhos mais densos, que é isso que eu descrevi, e 3 sutis, né? Que aí, então, no nosso caso, então a gente tem as 4 direções desses status, né, no corpo, e no centro dessas 4 flui o 5º, que é o Akasha, que é o éter, né? E aí, junto com o 5º, ele carrega em si o 6º e o 7º. Então, ele carrega o Anupadaka e Adi, que ainda não tem nenhum elemento físico correspondente, não tem um nome em português ainda. Então, nós temos 4 direções, né? E no meio, um 5º, né? E ele em si é 3. Então, nós temos 7 elementos. Essas 4 direções e mais esse 5º girando em cima é o que dá o Pramanta, que a gente já conversou aqui várias vezes, o que chama de cruzeta do Pramanta, com a vareta girando no meio, e daí da cruzeta do Pramanta e a vareta girando é que dá o atrito, que dá Agni, né? E Agni tem a ver com a tradição do próprio Joshaka. A gente já conversou aqui várias vezes, né? Então, esse aqui é o setenário. No ser humano, então, essa energia, essa organização vital, ela entra pela respiração e Sushna, né, junto com Ida e Pingala, que daí no caso a gente está se referindo à coluna, já vou mostrar novamente, representa esse ponto central. Então, através, né, desses canais que a gente recebe a vitalidade que vem da respiração e que vai fluir inicialmente pelo ponto central da coluna e se espalhar pelo organismo, né, é que se mantém o conceito de vida. E a base para esse processo, então, é Sushna. Então, do ponto de vista físico, se conceitua que Sushna é aquele canal principal da coluna vertebral, né? Que termina no cerebelo e vai até o cóccix, né? E aí Mas é um fluxo de energia só. Sim. Ele não é nada físico. Não, existe 3. Se você pegar e seccionar uma coluna vertebral de qualquer ser humano, ali tem três caminhos físicos. Tem 3 buracos, sim. O do meio é Sushna, né? Esquerda, né, Ida, e direita, Pingala. O que acontece então por esses 3? Só que assim, bom, a partir desses 3 canais é que vai fluir toda a vitalidade para... Bom, primeiro que sai toda a inervação do simpático, parasimpático, os chakras,
tudo está entrelaçado com esse caminho. É como se fosse assim, o pilar, né, onde vai se construir uma existência. Então seria no caso de Sushumna, né? Só que quando a gente fala em chakra, a gente pode tender a imaginar que o chakra é uma coisa física, né? Então você abre a coluna ou abre... Vai achar o chakra lá dentro. Vai achar, mas não é assim que funciona, né? Então, você tem o corpo físico e aí tem o corpo vital que ele permeia o corpo físico e se sobressai, assim, fica até um pouquinho mais para fora, né? O chakra, assim, ele assim, tem suas raízes ligadas, né, em vários plexos no sistema endócrino, no sistema esse que daí acontece a circulação. Sim, cada chakra corresponde a determinados órgãos do corpo físico. Os 7 principais, sim, né? E todos os outros também, né? Tudo entrelaçado. E o chakra, então, é como se ele fosse uma flor e ele existe no vital e ele desabrocha, né? Onde interfaceia o vital com o astral. É como se fosse uma flor, né? Onde ele se abre para o astral. É? Só uma parte, um pequeno parte aqui, sem cortar o raciocínio. Não tem problema não. Esses corpos que a gente já falou aqui um monte de vezes, está escrito em um monte de lugar, essas coisas que aqui você está repetindo agora, de novo. Como é que a gente tem condição de... Como é que eu posso perceber esses corpos aí? As pessoas falam tão fácil assim, tão facilmente, quem verbaliza a coisa assim, ou escreve também, tem o corpo causal, astral e não sei o quê, como se fosse uma realidade que eu não consigo perceber essa realidade. Eu fico ouvindo, cara, tem o astral, tem não sei o quê. Isso aqui, onde se foi buscar essas coisas? Poxa, vou chamar de coisa porque eu não consigo definir de outra forma. Como é que a gente pode... Bacana, é um raciocínio bacana, você vai acompanhando o raciocínio, né? Realmente, já se falou, eu sempre li sobre 7 corpos, tudo 7 que você disse e tal. Onde está essa fundamentação, vamos dizer assim? Dá para responder com perguntas. Hã? Dá para responder com perguntas. Então vamos lá. O que mantém o teu corpo físico vivo? Alguma coisa que está aqui dentro, porque isso é físico até, explicável. Quando não está mais aqui, morri, acabou. Essa alguma coisa é o que dá vida, é o vital. Isso, perfeito. Boa, vital, isso aí. Parei de respirar, fui embora. O que permite que você tenha emoções? E onde estão tuas emoções? Sei lá. Se dá um nome para esse lugar que armazena e organiza emoções e ele cria e mata emoções, né? De mundo astral, é o teu terceiro corpo, né? Tem o físico, o vital, que é o que mantém. Mas isso existe, já falamos sobre isso. Claro que sim. Mas isso existe ou foi dado uma denominação apenas para as pessoas entenderem que mas a emoção a minha emoção está aqui, então ela está no astral. Mas a emoção que você tem, ela existe ou ela é só uma denominação? Não, ela existe. Eu sinto, eu sei. Ela está aqui. Então está respondido. O pensamento, você acabou de dizer. O pensamento, o raciocínio. Existe. Existe ou é só uma denominação? Não, existe. Você consegue pensar, consegue raciocinar. Agora, o que é isso aí? Se é um corpo não sei o que lá, eu não sei. Não, é que são mundos, né? Então, assim, não dá para dizer que são planos, porque assim, o mundo astral está dividido em 7 pedaços vezes 7, 49. Você já falou isso. Mental, nossa, imagina se eu não... Imaginar isso aí. É que daí o teu, né, o teu corpo astral, o teu corpo vital, o teu corpo mental concreto, ele está nesse mundo astral, no mundo mental, só que é uma pequena parte que te cabe. A mesma coisa assim, você mora no bairro de Coqueiros. Sim. Você assim, eu moro em Coqueiros, não é? Coqueiros é o mundo astral. Tá, né? Mundo astral, vamos lá. Mas o teu corpo astral é o apartamento onde você mora. Tá. O que acontece ali dentro é que te compete. O que acontece do lado compete ao outro. Então, esse encapsulamento, né, de uma porção do vital, de uma porção do mundo astral, de uma porção do mundo mental, isso é o que se dá o nome de corpos de cada um. Aí, vamos pegar e vamos ligar esses 7, né, a uma unidade existencial. Isso é que... Então, vou resumir numa pergunta que eu vou fazer isso aqui, só para a gente dar continuidade aqui. Sim, essa representação que os videntes, clarividentes, sei lá, dente, não sei o que fazem,
corresponde à realidade? Vidente, clarividente, dentista, todo mundo Tudo, mexe tudo, com tudo de dente, isso que eu falei todo mundo assim. mexe com Corresponde, porque você vê lá, ou não sei o que, ovo áurico, e depois corpo não sei o que, corpo não sei o que, corpo não sei o que, vai fazendo aquelas figuras lá. Corresponde à realidade isso, ou é uma forma de manifestar para que seja inteligível para a gente aquilo lá? Assim, ó. Alguém já manifestou? As figuras representam isso, realmente, do jeito que é? Sim, é porque veja que cada cor corresponde a um sistema evolucional. Cada cor corresponde a um tattva. Cada elemento desses que a gente citou o nome agora tem uma cor. E tem um som também. Um bija, um som. O som é o que por primeiro vem, né? Que ele é o organizador primordial, Okay. né? Cada Shakti tem uma cor e tem um som. E portanto, cada ser, cada um de nós, você tem uma cor e você tem um som. E tem a ver, muito interessante a pergunta, porque tem a ver com Sushna, né? Que então se fala que tem a vinha de Shiva, ou aquela lira de Apolo, que ela Sim. tem 3 cordas só, né? 3 cordas é Sushna, Ida e Pingala, né? E o ser humano, ele é uma lira ou uma vinha de 4 cordas que está dissociada da de 3. Quando a de 4 cordas começa a tocar, quer dizer assim, físico, vital, astralmente concreta, eles estão afinados com os 3, que seria Pingala, Ida e Sushna, ou o laríngeo, o frontal e o coronal, né? Ou a caixa, Anupadaka e Adi, os 3 e 4 formam um setenário, e aí é a lira de 7 cordas, ou a vinha de 7 cordas, e aí toca a nota musical, que é o nome verdadeiro do ser humano. Então, o teu nome é um som, não o nome Eustáquio, o som oculto que te define. Então, mas isso é um sou ou é um estou? Por exemplo, não, a pergunta... aí é sou. Aí eu sou, aí é sou. Sim, Então porque... eu tenho uma cor e um som. Não Não é uma coisa que eu mudo daqui, eu fico bravo daqui a pouco, mudei isso aí. Isso é coisa do teu astral. Outra coisa. Não, isso que eu vou chegar ali. Okay. Então, há um som que define uma criação, há uma cor que define uma criação, e quando isso se projeta no mundo da forma, por decorrência... É uma identidade única, forma... então, cada um tem a sua. Perfeitamente. Ok. Como impressão digital. Seria equivalente, uma impressão digital cósmica seria equivalente a um número monádico. Ok, uma mônada. Falou bonito agora, isso aí, Tá? melhor expressão, número monádico, diz que não tem número a mônada, né? Não sei. Sim, porque o número é a expressão da própria coisa cósmica também, você pega um número 3, 4, 5 dígitos juntos, né? Então tem toda uma hierarquia espiritual entre os números, tem precedência, tem ação de cada um, cada número é uma fórmula mágica, né? Tá? Então voltando à questão de ver, né? Sim, né? O que acontece, sim, a emoção ela tem cor, tem forma, tem extensão, né, pode ser vista, isso tudo é real, isso é vidya. Agora, o que tem que daí se prestar muita atenção é quem disse que viu, quem disse que descreveu, porque geralmente pode falar assim, eu vou ver todas as tuas vidas anteriores, né, fazendo uma viagem, uma regressão astral ou qualquer coisa assim. Há que se ter muito cuidado, porque daí nenhuma das existências anteriores que você tenha tido está ligado a essa existência do ponto de vista de acessibilidade. Então, no astral jamais vai se ver as tuas outras existências. Pode ver outras existências que estejam perambulando aí nesses, por exemplo assim, o teu apartamento é o teu corpo astral. O meu apartamento no outro prédio é o corpo astral. Tem um perdido ali no corredor, um sem apartamento. Se daí eu abro a porta, né? Assim, ele entra lá? Não, nem entra. Você diz assim, Jorge, veja aí uma vida anterior minha. Disse, já que o grego está nesse prédio, eu vou abrir a porta, quem passar no corredor é o grego. Eu abro a porta e passou ali o faraó. Eu grito para você, grego, você foi o faraó. Não. Aquele está no prédio, mas não era do teu apartamento. Não era tu. Aquele que está na escadaria ali, ele esqueceu de seguir. Entende? Então ele não é ninguém, não está ligado a você. Então tem que ter muito cuidado no quem diz que vê e aonde vai ser visto. Entende? Aí sim, se você tiver esses cuidados, aí você consegue ver. Esses 3, Ida, Pingala e Sushna. Sushna é o do meio. Como é que a gente pode... que a gente, são energias, a gente pode dizer? Energias? Sim, são fluxos. Assim, são fluxos. Cessou a vida, cessa esse fluxo? Ou ele continua? Sim. Ou ele fica na alma? Como é que é isso aí? Não. Aí já estou falando energeticamente, sim, né? sim, Porque é um fluxo. Sim.
Isso é um stack, é um empilhado de perguntas. Vão desempilhar. Vamos lá. Então, assim, esses 3 canais, eles são os canais principais onde fluem os tátuas. Tá. Por onde entra os tátuas no ser humano? Por onde entra o prana, por onde ele entra no corpo do ser humano? Ida, Pingala e Sushna. Por onde que vai fluir para manter a vida? Ida, Pingala e Sushna. E aí, quando é que acontece então? Quando é que acontece tem que prestar muita atenção. O despertar disso aí? Então, vamos falar. Tem que prestar muita atenção, e aquilo que a gente conversou da outra vez, daí não é que só o nó principal da coluna, né, é o Sushna. Ele é um nadi, já conversou várias vezes aqui, né? Então, nadi são só canais de transmissão de energia. Isso. É como um fio de luz, um cabo de fibra ótica, um cano d'água, é qualquer coisa onde flui alguma coisa, isso é o nadi. Só que no caso do nadi, ao invés de fluir água ou energia elétrica ou o que seja, flui por ali força dos tátuas, né? É a força primordial. Então, o Sushna, ele é só um nadi. Só que como ele é o nadi principal, né, então se chama de Jnana, J-N-A-N-A, que é o nadi do conhecimento, porque tudo flui por ali e dali saem todas as enervações onde vai fluir a organização da vida. Agora, o que separa o lado direito do lado esquerdo do coração é Sushna, o que separa o lado direito do lado esquerdo do cérebro é Sushna, aquilo que existe entre cada vaso de circulação e uma inervação é Sushna. Então, Sushna é assim, o correto seria assim, todo o lado esquerdo é Ida, todo o lado direito é Pingala, de tudo, em qualquer órgão, qualquer funcionamento, né? E sempre o intervalo entre os dois é Sushna, não é só a coluna. Isso então vale na vertical, na horizontal, para frente e para trás. Ok, a explicação foi legal, eu entendi. Agora, e onde entra Kundalini aí? Essa tal de Kundalini. Nesse processo aí, como é que acontece agora? Tá. E para quê também? Sim. Para iluminação, sei lá. Então, assim, quer ver? A cor de Pingala Sim, primeiro falar de Ida. A cor de Ida é vermelha. Então, assim, se você pegar então, vamos fazer de conta que a gente está vendo aqui o invisível. Tá. Um dentista desse, um vidente, vidente, clarividente, tá. um clareaudiente, esses assim, né? Daí, então, ele está vendo, e aí, então, o fluxo principal, né, da esquerda é vermelho, né? O fluxo principal, a cor, né? Então, a cor de Ida é vermelho. A cor de Pingala é azul, né? E a cor de Sushna é amarelo dourado, né? Mas aí fica assim, se no universo sempre a coisa é polarizada, então mesmo o prana tem prana negativo e positivo, como o solar e o lunar, qual é a contraparte de Kundalini? Já falou outra vez, né? Então se Kundalini é vermelho e a contraparte é Forrat, né? Como é que se chega no que seria o verde? Por que Forrat é verde? Porque daí seria a união entre a direita e o central. Isso. Amarelo mais azul vai dar o verde, dar o equilíbrio dos dois. No nó principal, então, na coluna, existem 7 anéis. 7 anéis físicos, né? Através dos quais deveria, então, fluir, né, uma Shakti ordenadora para fazer com que se abram os canais, essas coisas que as pessoas buscam, assim, que todos os chakras se iluminem, que tudo que existe nos chakras seja criado. A gente conversou na outra vez, que a Kundalini Shakti é aquela que vai dar, vai modelar a coisa física, né? Vai dar à coisa física a forma externa. Então, você imagina se fosse possível de fazer com que Kundalini então saísse do lugar onde ela está, 3 voltas e meia enroscada sobre si mesmo, e por um processo qualquer, né, ela então fosse emergir, subir pela coluna, essa coisa toda, e ela fosse acordando o que existe em todos os outros... Onde é que ela está instalada? Está no básico? A Kundalini está instalada no cóccix, assim, vamos chamar assim ou não? Ou é melhor não falar? Não, é assim... ela está em como se fosse um dos pedacinhos do cóccix, assim, tem das vértebras, né? Tem uma entre segunda e terceira, está ali a Shakti enrolada sobre si mesmo. Mas é assim,
Mas isso é uma energia que está lá. Não é mais que uma energia, é uma Shakti, é uma energia primordial. Sim. Né? Então tem Kriya Shakti, que é a energia do verbo, tem Jnana Shakti, tem Para Shakti, Adi Shakti, tem todas as forças que mantêm o universo coeso. E aí sim, é uma inocência, daí é julgar que se você tem, então a gente está falando o tempo inteiro, Ida, Pingala, Sushna e os centros, né? E as 7 forças, assim, daí sim seria uma inocência achar que daí você despertando por meios mecânicos, artificiais. uma Shakti, ou artificiais, uma Shakti primordial, isso fosse da iluminação. Não existe. Não tem como, sabe? O que acontece é que daí essas práticas que as pessoas pensam serem válidas para fazer com que a Kundalini desperte, na verdade, elas calcificam esses 7 anéis na coluna, né, fazendo com que jamais por ali transite energia consciente, e fazem uma outra coisa ainda. Elas causam uma ruptura em um determinado ponto, assim, que existe na parte superior do crânio, como se fosse uma pequena fissura, e por ali a Shakti sai do organismo. Então, a tentativa de fazer com que Kundalini Shakti desperte por esses meios que não seja meditação, conhecimento, essas coisas assim, né? Elas fazem com que aquela força abandone o organismo por esse orifício. E, consequentemente, o que acontece? A pessoa, ela fica... tende à demência. Demência. Por isso que Blavatsky fala que Kundalini, ela liberta o sábio e escraviza o nécio. Você falou isso aí no programa anterior. É por causa disso. Tá, agora a pessoa se afasta cada vez mais da compreensão, porque ele está perdido no processo que nós aqui, vamos generalizar, nós todos aqui que estamos aqui. E nós vamos ter que, necessariamente nós temos que despertar a nossa Kundalini ou não? Hipótese nenhuma, para quê? Não? Não tem nada a ver. Isso que então, eu estou dizendo. Por que se fala tanto de Kundalini, despertar Kundalini? Mas porque as pessoas leva pensam, aqui, leva lá, e daí? porque as pessoas pensam que existe caminho mais fácil para você chegar à iluminação, à adaptada compreensão. Não existe. O caminho é trabalhar, né? Trabalhar no sentido de compreender as coisas, né? E adquirir conhecimento, entender esse conhecimento, e o conhecimento em si, então, transforma. Aí sim. Só que para que aconteça esse tão desejado presente que é a iluminação, né? Não é só Kundalini, você tem que despertar Kriya Shakti, né? Você tem que despertar Itya Shakti. É um dos elementos. Um sétimo. Está. E que jamais ele vai subir sozinho para lugar nenhum. E, assim, ele vai chegar até determinado ponto, tem que dar de mão com uma outra força, e aí então acontece o processo. Agora, aí vai acontecer um processo de criação, exteriorização de tudo que em você exista. Se na pessoa existir só coisa por resolver ainda, Deus vai parir monstros. Né? Vai criar o quê? Vai exteriorizar sídios, aí vai pegar e perder a existência. Não é assim que funciona. Porque assim, todo o processo ele converge para 7 pontos de força no organismo, né? Então, que a gente fala sempre assim, prana. Só que mesmo prana tem a contraparte. Prana e tem a contraparte que é apana. Então, assim, você tem prana que funciona aqui, né? Tem a sua sede. Então, a sede orgânica da força cósmica prana é aqui na parte no respiratório. Tem o contrário, que é o que permite que a gente fique vivo, porque é o prana, então ele é aquela força que vai fazer com que essas energias fluam através daí de coluna, ida e pingala, fluam para o organismo inteiro, né, mantendo a vida. Só que isso é o que vai. E como é que volta essa força? Aí o apana. Apana, não é a prana, apana. Não, prana, P-R-A circunflexo N-A. Apana, A-P-A circunflexo N-A. Tá, apana, e a sede de prana é no peito, a sede de apana é no ânus, no final do intestino. Sei, no reto. No reto ou não? Não, no final, na saída, na extremidade. Então você tem prana, você tem apana, depois você tem pasvu, você tem samana, né? Samana é uma força que em você faz o que se chama de absorção.
ela que transforma, né, o prana em 5 tatos e faz com que a vida flua. Ela que transforma o que você come, né, em energia para pegar e mandar. Então, isso flui a partir de uma energia e é uma consciência, porque essa consciência, você vê assim, a ideia, né, para você ter uma ideia do quão especializado é uma força como o Samana, né, Samana, S-A-M-A, circunflexo N-A, né, é que, por exemplo, você comeu uma fruta. Quem vai fazer com que isso seja quebrado e a inteligência da fruta que tem cálcio e potássio, que tal, vá para o organismo, esse cálcio e potássio seja absorvido e usado por cada célula? Samana. É uma inteligência ancestral, né, que tem a ver com tudo que se obteve de resultado no reino mineral, tá? Onde reside? No umbigo. O entorno do umbigo é onde reside Samana. Depois tem Viana, VIA circunflexo NA ou VYA circunflexo NA. Ela está dispersa pelo organismo como um todo e é o que mantém a forma coesa. Então, você é como eu sou como eu sou, vocês são como vocês são. Por quê? Porque Viana é a forma, é a força que mantém a forma, né, viva. Porque entre o prana e o apana, aquele momento de parada, né, entre o inspirar e o expirar, se não houvesse essa força básica chamada Viana, se desintegraria o corpo naquele trute, naquele 1/145 segundo. Então, o Samana que mantém. E daí tem uma outra... tem a outra força, que daí é a contraparte, né, de o Pranapana, Samana, Viana. Tem a outra, a contraparte de Viana, chama Udana. Udana é uma coisa muito interessante, que é aquele assim, é o que mantém a expectativa da morte. Então, o que permite a morte, o que permite a desconstrução, o que permite a dissolução, o que permite a que cada coisa que nos compõe volte para a sua origem, né? Então, isso chama Udana, UDA circunflexo NA, e reside na garganta. Tá? 2 forças mais, não vem ao caso comentar, não é? Mas então, para mostrar que tudo que existe, né, e que age no universo, que age no sistema solar, que age no Sol, que age em tudo, age também, né, em nós. E o cordão por onde fluem essas forças organizatórias e aí se distribui no organismo, então é Ida, Pingala e Sushna. Tudo isso aí que você falou agora tem literatura? Algumas coisas sim. Exemplifica uma, pelo menos. Acho que alguém vai querer dar uma pesquisada, principalmente nesses últimos 5 termos que você falou, Viana, Udana e essas outras coisas aí, que eu acho que... Sociedade Brasileira de Eubiose. Porque tem sim alguns livros clássicos sobre chakras, né, mas fala assim só 7 chakras, Ida, Pingala e Sushna e acabou. Sabe? Se não entra em nada mais além disso. Se eu entrar para pesquisar, por exemplo, Udana, UDA com circunflexo NA, eu vou achar alguma coisa? Não sei, pode ser. Pode ser. Pode então ser, já é um caminho. Então, para ver se a gente acha alguma literatura. Sim. Essa consciência que a gente respira com o nome de prana, não é? E que então vai entrar pela narina direita e pela narina esquerda, tudo que vai entrar pela narina esquerda é o que vai permitir que as emoções existam. É como se fosse assim, a âncora do vital e do astral no ser humano é o que flui pela narina esquerda. Tudo que vai fluir pela narina direita é a âncora do que é o mental, tanto o mental concreto quanto o mental abstrato. Só que assim, por exemplo assim agora, eu estou respirando pela narina direita agora, né? Então a gente conversou, né? Que daí então a cada 1h56:08, então você tem um ciclo de mudança de narina direita para narina esquerda. Esse tempo entre essa mudança, né, é que daí você está em Sushna.
Nesse estado de Sushna é onde então o ser humano tem as maiores potencialidades, ele pode fazer o que ele bem entender. Peraí, estado de Sushna, estado? Aham. Por que estado? É porque assim, geralmente você está ou com uma respiração lunar ou com uma respiração solar. Quando você está migrando de uma para outra, nesse estado você está lunisolar ou solilunar. Isso é importante, é um equilíbrio? Como é, Não, para você ter uma ideia, então assim, qual é a importância desse processo, vamos desse tomar momento? como exemplo no Egito, né? Então, os faraós ligados assim os faraós sabidinhos lá, os Sim. do início, né? Não os últimos, né? Já na decadência Osíris, do Egito. antes. Amenófis IV, Tá. Tutmés III, Nerebtiti, todo esse povo assim, né? Ok. Os Menés, todos eles, né? Os ligados ao governo oculto do mundo, para falar bem claro, né? Então, eles vinham com função manúsica. Manúsica é o seguinte, tem que parir, tem que ter filho. E aí todos os filhos deles, né, eram gerados somente, né, em estado de Sushna. Então, o sacerdote... Ok. o É possível sacerdote- isso? Óbvio. Hoje ainda continua? Hoje... Se eu tenho conhecimento, sim, eu posso... óbvio, mas aí, por isso que eu deixei para responder a tua pergunta agora no finalzinho do nosso tempo, daqui 5 minutos. Você fez a primeira pergunta, tá, e para que eu uso esse treco? Ok. Nós vamos responder agora Perfeito. em seguida. Nós vamos, parece O importante é responder, parece né? politicós falando, né? Porque não, Nossa, que sabe, tem o politicós e o idioticós, né? O politicós é aquele que se ocupa da coisa pública, ele se preocupa realmente com assim, a polis, né? Com as outras pessoas, Isso. né? E o idioticós é aquele que se preocupa só com si mesmo e usa as coisas do Estado para si, né? Então, É o que mais tem. bom, então aí eles faziam a geração de seres, né, em estado de Sushna, né? Mas de que maneira? Já começando a responder a primeira pergunta, né? Agora sim. É que assim, então, sabe que a Sociedade Brasileira de Eubiose, que tem o nome externo, que internamente é a Ordem do Santo Graal, e a Sociedade Brasileira de Eubiose começou aqui em 1924 como uma extensão da quinta rama do Budismo Norte, da Índia e do Tibete, mas que daí, na verdade, a Ordem do Santo Graal já é uma sequência... 1924 ou 1889? Como é que é isso? Não, a Sociedade Brasileira de Eubiose, então Dharana, foi fundada em 24. Né? Esse processo começa bem antes, né? Ok. Tem 21, 24, 28, daí segue, né? Mas então só para dizer assim, então é uma ordem ancestral, e aí a Ordem do Santo Graal, ela seguiu com o tempo com a Ordem dos Monges Construtores, tal. E aí então, ela é um colégio iniciático milenar, não é? E que dá acesso a um conhecimento, e que tem 4 graus de iniciação, e tem um estágio inicial, que é um curso de preparação, chama peregrino. No curso peregrino, então, a preocupação foi preocupação de Henrique José de Souza, né, professor. 3 pontos para preparar o discípulo para sobreviver à iniciação. Prepará-lo fisicamente, mentalmente, astralmente, sabe, para que ele sobreviva à iniciação. Primeiro, o que a gente já conversou aqui várias vezes, que é a yoga do globo azul, né? Que isso aí faz com que a pessoa se ligue a todos os esforços que qualquer pessoa, visível ou invisível, já encetou em função de um mundo melhor, né? Primeira coisa. Segundo, yoga da respiração. Na respiração está um dos caminhos para que você consiga fazer isso que todo mundo deseja, chegar à iluminação, chegar à iniciação, chegar à compreensão, chegar à saúde, né? E a outra yoga, então, há uma yoga da respiração, nome pranayama, né? E a terceira coisa é o que é conhecido como a yoga dos 5 elementos. Aparentemente não se dá muita importância ao yoga de preparatório, eu olho esse negócio e deixo de lado, né? Não. Porque essa yoga, né, e o porquê, a prática, por que essa questão do Sushna, por que você saber disso e saber dos status é importante? Porque em fazendo uma yoga dessa, ou em sabendo como você tratar as coisas, ou em tendo um conhecimento sobre a ciência do alento, Ida, Pingala, Sushna, chakra, fluxos, status, coisa assim,
você consegue fazer com que essas forças cósmicas que mantêm o próprio universo existindo, que mantêm o sistema solar existindo, que mantêm o próprio conceito de consciência existindo, que mantêm o próprio conceito de vida existindo, em você, elas estejam íntegras, funcionais, harmônicas e integradas. Então se trata assim, então você tem Prithvi, Apas, Tejas, Vayu, Akasha, Anupadaka e Adi. Então você emitindo o som de cada tátua, a cor de cada tátua. Por que cada tátua tem uma cor? Porque cada cor é o resultado de um sistema evolucional. Então, de um sistema evolucional. E vai estar ligado a um chakra. Então, você tendo um conhecimento básico que seja a respeito disso, para você significa uma coisa muito simples e que já é um resultado evolucional: saúde e harmonia. Que é o principal, né? Se você tem saúde e harmonia, então, e como é que se consegue? Por que na respiração se consegue, né, um grande avanço em termos de bem-estar físico, de consciência? Porque você tem então todo aquele trânsito caótico da questão lunar, e você tem do vital e do astral, coisas assim, ele vai fluir no compasso, né, da narina esquerda. E tanto é que a narina esquerda e direita funcionam descompassadas, né? Toda a questão da mente abstrata, assim, a narina pela esquerda vai fluir aquilo que te permite transitar no simpático e parasimpático, né? E na direita vai fluir aquilo que te permite transitar no sistema cérebro-espinhal. Um é o quaternário, o outro é o ternário. A união dos dois, então, gera o lunisolar e o solilunar, com um simples exercício respiratório. Se junto com isso você então adquire conhecimento para você visualizar no teu corpo qual é que é o tato, qual é que é a força, qual é que é o bija, e pratica isso, alguns minutos que você dedique por dia a isso, né, alguns minutos que você dedique por dia a isso, transforma a tua vida e a tua maneira de ver a vida. Daí não adianta ficar buscando assim, não, eu quero saber como é que eu faço com que Kriya Shakti se projete desse local e vá, como é que Kundalini suba para sozinho queimar as minhas nidanas. Não, não existe nada que queime nidana a não ser a força da vontade. Vontade é sabedoria e atividade. Por quê? Porque nidana é aquela tendência, aquele erro que em mim tende a existir. O fato de eu pegar, despertar Kundalini de uma maneira mecânica, desculpa, mas não vai fazer com que eu me torne um adepto, e nem um iniciado, e nem um ser perfeito. Importante vai fazer com que em mim se desenvolva poderes, ou seeds, ou o que seja, e isso, assim, é a pior lástima evolucional, porque eu vou dar um bisturi na mão de uma criança que está ainda querendo desenhar com lápis de cera, e daí não vai dar certo, nem para ela, nem para o entorno, nem para os pais, nem para ninguém. Entende? Então, isso que é importante nessa questão de a gente conversar sobre a parte oculta do ser humano, porque em entendendo o que acontece no ser humano, vamos entender o que acontece no campo. Então, se vê assim, então, o ser humano tem Sushna, Ida e Pingala. Então, quer dizer que na Terra existe, no corpo físico da Terra existe isso aí? Claro que sim. E existe Nadi? Claro que sim. E flui de que maneira? Da mesma maneira que a gente falou. Né? E de noite e de dia flui de maneira diferente? Sim. Né? E aí então, vigília, sono e sonho, onde é que flui? Um solar, um lunar, os dois juntos, harmonizado ou caótico, entende? Então, tem impacto assim, você perguntou sobre a vida e a morte, inclusive na questão da morte. Então, há dois tipos de morte, onde os veículos saem exalados na última respiração, ou saem através da cabeça. Então, uma é a morte lunar, que a pessoa emite aquele sonzinho e acabou o espetáculo, né? Ou ela fica em silêncio calada e morre tranquilamente, e os veículos saem solarmente, não lunarmente. Então, assim, é uma coisa assim lindamente complexa, acessível a qualquer um, e você consegue compreender o universo inteiro, mesmo aquele universo que você não vê, né, em você. Então, assim, como é que eu consigo conceber como é que funciona, né, o trânsito de consciência dentro do nosso sistema solar? Veja como é que funciona o trânsito de vitalidade entre os 7 chakras principais. Como é que funciona o trânsito de vitalidade na Terra? Veja como é que funciona o trânsito de vitalidade do sistema circulatório para o sistema nervoso com o Sushna no meio. Né? Assim, qual é que é, por que meio-dia é a hora sagrada para a realização de rituais em cima, no meio, embaixo, não sei o que e tal? Por quê? Porque é a hora de Sushna. Ok. Entende? Então, tudo que você descubra sobre o teu organismo, né, assim, é exatamente a mesma coisa em escala do que acontece no universo visível e invisível.
Deu, Fernando? Estamos em cima. O Fernando está fazendo sinal. Bom, e para ajudar muito nesse programa de hoje, que eu fiquei muito bem, parabéns, foi esclarecedor. Só... Se não fosse, eu teria falado aqui, porque você sabe que eu sou chatinho nesse aspecto. Não, você não é chato, você é honesto. Mas nós deixamos um grande presente para vocês na comunidade Vida Inteligente, que é traduzido para o português, As Forças Sutis da Natureza, Sim, do Ramaprasad. É Um veículo inicial, assim vamos dizer, porque eu falei de literatura, muito bem explicado ali para você entender. É bom daí, eu comentei da outra vez, e relembrar que daí, ao fazer o Forças Sutis da Natureza, que é um capítulo do Shiva Gama, o Ramaprasad, aí ele teve o cuidado, né, de incutir erros no livro. Então tem tátuas invertidos, cores invertidas, tem fluxos invertidos, tem conhecimento invertido, tem uma porção de coisa intencionalmente colocada errada para quê? Para que a pessoa não se jogue, né, em um local onde ela vá... essa questão assim de... Não. Então, é muito importante isso, né? Que você prestar atenção que o conhecimento ele pode ser... não, essa questão de uma simples yoga invertida pode causar uma coisa caótica, absurda, um negócio assim, grandes quedas humanas. Como é que é aquela coisa, a dose entre a cura e a... Sim, o soro antiofídico é feito de veneno. De veneno, exatamente, isso era a coisa. Então, Jorge... A diferença é assim, qual é a quantidade e onde, e qual é o tempo certo. Bacana, eu sei que foi pouco, né? Eu também sinto isso, que a gente falou no começo do programa 1 hora, realmente mas televisão é assim, a gente tem que se restringir ao Cronos. Então, obrigado, nós vamos dar a sessão de continuidade. Com o Jorge nós estamos fazendo... O Jorge ele está terminando um trabalho importantíssimo lá para a SBE e depois disso nós temos um planejamento de algumas coisas que oportunamente nós vamos trazer ao conhecimento de vocês. Enquanto isso, paciência, ciência da paz, né? Sim, a paciência ela é o exercício da vontade, porque o impaciente é aquilo que você quer se alimentar. Quando você determina a paciência, você está ensinando o povo a ter calma. É isso aí. Então eu te agradeço mais uma vez. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, fiquem em paz, feliz sempre, vivam bem e, se possível, conscientemente.